Se tem uma coisa que Deus se alegra, é ver o seu povo adorando a Ele, né? Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são dignos de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração, né? Tudo que nós fizermos é sempre para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus, né? Tudo que nós fizermos, as nossas atitudes, todas as nossas tomadas de decisões, nós temos que lembrar que o Senhor Jesus precisa estar à frente de tudo que venhamos fazer e dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que precisamos fazer é levar a sério o que o Espírito Santo fala conosco todos os dias. Se nós perdermos esta oportunidade que temos de sempre estar ouvindo, sendo instruído pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, e nós não colocarmos em prática, nós estamos vacilando, estamos brincando com fogo, porque a palavra de Deus, ela vem para nos alertar, nos ensinar, nos exortar, nos consolar. Ela vem para mostrar o perigo que é uma pessoa quando ela conhece, sabe fazer certo e não faz. O Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Aquele que sabe fazer o bem e não faz é aquele que conhece, mas faz ao contrário daquilo que a palavra ensina. Então, se Deus nos deu a oportunidade de chegarmos ao conhecimento da verdade, é para que nós possamos sermos verdadeiros em tudo que fazemos, naquilo que falamos, e nunca sair dessa verdade que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? O tema da nossa mensagem de hoje é restaurando o altar. Restaurando o altar. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Esta passagem aqui fala do profeta Elias. Fala de uma batalha do profeta Elias com os profetas de Baal. Veja que o tema já é restaurando o altar. Nós vamos entender daqui a pouquinho o que o Espírito Santo nos ensina nesta noite. Versículo 30. Ao versículo 42. Amém? Versículo 30 começa falando assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o que mesmo, irmãos? Reparou o altar do Senhor, que estava como mesmo? Dá uma parada aqui. Aqui nós vamos, nesse versículo 30, nós vamos começar a destrinchar a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 em diante. Aqui o Elias se depara com aqueles 450 profetas de Baal. Quem eram esses caras? Eram os caras idólatras que serviam a um Deus chamado Baal, que era o Deus dos cananeus. Um Deus falso, um Deus que não presta para nada. E ali Elias se depara, e ali Elias, quando vê aquela situação, Elias fica irado. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, e o Elias, ele tem momentos, no momento que ele entra em disputa com aqueles falsos profetas, Elias, a Bíblia cita que Elias, é como se ele tirasse o sarro, mas ali Elias estava irado com eles. Por que que esses profetas, eles provocaram a ira do profeta Elias? Porque esses 450 profetas que adoravam Baal,
eles estavam desviando o povo de Israel da fé. O povo de Israel, muitos de Israel estavam adorando também junto com esses profetas Baal. E ali, quando ele viu aquilo, ele fica irado, porque o profeta Elias, ele era fidedigno a Deus, fiel a Deus. E aqui, quando ele chegou, ele viu que o altar de adoração da Deus, o povo de Israel permitiram que estava sendo um altar para demônios, e não para oferecer sacrifício ao Senhor. Aqui ele diz que o altar estava quebrado. No texto ele cita isso aqui, ó. Ele chama, aqui ele diz: então Elias disse a todo o povo. Quem era esse povo? O povo de Israel, irmãos. Ele chama esse povo para si, fala: cheguem todos aqui até mim, para que eu possa mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro, ao qual vocês estão se bandeando e negando a fé no Deus vivo, no Deus de Israel. E aí o povo se achegou. Todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar do Senhor estava fora de ordem. E aqui é onde o Espírito Santo ele chama a nossa atenção para que nós possamos colocar o nosso altar, alguma área da nossa vida espiritual que não está em ordem, colocar em ordem. E o que é que faz a nossa vida espiritual estar em desordem? Ou seja, a nossa vida espiritual não está no altar do Senhor. É a falta de oração. Quando o crente não ora, ele começa a deixar a sua vida espiritual bagunçada. E esse altar fica desarrumado, chega ao ponto dele se quebrar. E precisamos nos voltar para Deus com arrependimento, pedir perdão, porque o povo de Israel estava assim. Estava com a vida espiritual totalmente desarrumada, o altar deles quebrados. Aqui o Elias cita, o altar estava quebrado, ele está citando espiritualmente falando, porque eles estavam fora da presença de Deus, com o seu altar fora de ordem, porque eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro e foram adorar ídolos que Deus abomina, esse negócio de idolatria. E o versículo 17, antes do versículo 31, antes do versículo 31, eu citei aqui que o altar ele começa a ficar desarrumado quando nós negligenciamos na oração, irmãos. Quando nós deixamos de orar, oramos uma vez ou outra, a nossa vida espiritual começa a ficar em fora de ordem. Eu sempre falo aqui para os irmãos, na unção do Espírito Santo, que não tem como ter vida espiritual com Deus se não tivermos uma vida de oração, irmãos. A pessoa que diz que não ora, ela já se entregou, irmãos, com toda sinceridade. O crente que não ora, ele se entregou a Satanás. Satanás passa a dominar a vida desta pessoa, porque é através da oração que nós fortalecemos a nossa fé. É através da oração que nós temos autoridade para dar as ordens para Satanás se manter longe dos nossos caminhos, longe da nossa família, e nós vamos colocando o nosso altar, a nossa vida no altar de Deus. Nós vamos restaurando o nosso altar na presença de Deus, em nome de Jesus. Quando Elias viu a situação que estava tudo bagunçado, ele falou: opa, chega aqui a mim, venham todos aqui para vocês verem como que vocês estão cegos e não estão enxergando o abismo que vocês estão caminhando, se aliando a essas pessoas que Deus não aprova o que eles estão fazendo, adorando a deuses falsos. Primeiro passo que o crente tem que fazer é orar, nunca negligenciar na oração. E o segundo passo para ter uma vida
em desordem é não ler a Bíblia depois que sai da igreja. Se não tem culto, tem a prática de ler a palavra de Deus. Isso alinha a nossa vida espiritual com Deus. Se nós tivermos a prática de orar e ler a Bíblia, o nosso altar vai estar sempre arrumado e não desarrumado ou quebrado. Não, ele vai estar sempre inteiro. No momento que eu me colocar na presença de Deus, eu tenho a certeza que Ele vai me ouvir e responder as minhas orações em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Olha o versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra de quem mesmo? Veja a intimidade que este homem tinha com Deus, a fidelidade dele levava Elias a falar com Deus, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego e rodeou em roda do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Depois que ele já tinha restaurado o altar, ali ele ia fazer um sacrifício ao Deus verdadeiro, e não a um Deus falso, que nem o povo de Israel estava permitindo que o altar do Senhor fosse um altar para adorar ídolo, e Deus não aprova isso de jeito nenhum. Então, versículo 33, é isso? 33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. O versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, depois que ele restaura o altar, prepara o sacrifício, ali ele vai fazer uma oração curta, mas uma oração objetiva. Irmãos, eu já vou ler isso aqui, espera aí que nós já vamos ler, só um instante. Muitas vezes nós achamos que por muito orar ou ficar 1 hora na presença de Deus ali, até procurando uma palavra para falar com Deus, vai resolver muita coisa. Não é assim. A nossa oração, ela pode demorar 5 minutos, se for o caso, mas ela tem que ser objetiva e de coração, em nome de Jesus. Quando ela tem objetivo, você vai direto ao ponto e diante de Deus e apresenta a sua causa para Ele. Ali Deus está olhando e vê a fidelidade e a sinceridade do nosso coração. Com certeza, Ele vai ouvir e vai responder no nome de Jesus. Se chega e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aqui é uma oração que ele está fazendo. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Que coisas? Aquilo que ele começou, que ele citou no versículo 30. Chama o povo, mostra o erro que eles estavam começando, restaura o altar do Senhor, prepara o sacrifício, coloca lá sobre o altar, pega a lenha, deixa tudo pronto, e agora ele vai. Antes de mais nada, o que ele faz? Vai conversar com Deus. E o que é que nós temos que fazer? Não é isso, irmãos?
botar a nossa vida no altar, botar tudo em ordem. Primeira coisa que nós, quando entramos na presença de Deus, nós temos que fazer: pedir perdão e se arrepender. Já estamos consertando o nosso altar na presença de Deus. Botou a vida espiritual em ordem, agora vai falar com Deus. Apresenta a sua causa para Ele. Elias estava apresentando essa causa a Deus. Aqui ele, continuando: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Olha que coisa linda. Ele está dizendo: eu sou teu servo. Ele estava falando porque ele sabia que ele realmente servia a Deus de verdade, irmãos. Ele não tinha sombra de dúvida que ele era um servo do Deus Altíssimo. E que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. E aí no versículo 37: responde-me, Senhor. Aqui ele clama, irmãos: responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu. Olha só, você viu o tamanho da oração que Elias fez? Pequenininha, oraçãozinha pequenininha, mas ele apresentou a causa, glorificou o Senhor, exaltou o Senhor, se apresentou: aqui está o teu servo. O Senhor sabe da minha fidelidade, o quanto eu tenho sido fiel à tua palavra. Então responde, Senhor. Ele clama: responde a minha oração. E nós precisamos clamar a esse Deus, irmãos. Nós precisamos clamar porque Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui presente, aqui, ó. O Espírito Santo de Deus está aqui. Creia, amado. Se você não crê, se você tiver sombra de dúvida, você vai ter que orar muito para Deus responder as suas orações. Respondeu o Senhor, o versículo de número 38: então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Veja, o homem de Deus, ele chega e bota a casa em ordem. Veja que no começo ele chama o povo: venham até a mim, eu vou mostrar o quanto vocês estão errados. E eles vieram e ficaram só observando a atitude do profeta Elias. Ali ele vai fazendo tudo conforme Deus orientou ele. Ele ora, e no momento que ele acaba a oração, desce fogos dos céus. E para que nós possamos orar e descer fogos dos céus, para que nós possamos orar e a terra tremer, irmãos, nós precisamos fazer igual Elias fez: restaurar o altar da nossa vida espiritual, e nós reconhecermos que somos filhos do Deus Altíssimo, e não tem sombra de dúvida nem variação. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos que reconhecer que nós somos cidadãos do reino dos céus. No momento da nossa oração, nós temos que apresentar nossas causas e dizer para Deus quem nós somos. Pastor, mas Deus já sabe quem eu sou. Ele quer ouvir da nossa boca, do nosso coração, quem você é para Ele. Se você realmente sabe quem você é, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. Agora eu preciso dizer para Deus quem eu sou de verdade. É através da sinceridade que vem a resposta. Foi através da sinceridade
de Elias, que ele orou e o fogo desceu. E nós podemos orar e o fogo descer também. Elias era de carne e osso, homem igual a mim e a você. Ele não era nem mais nem menos que nós, só que ele era fiel a Deus. Ele era fiel, ele defendia a causa do Senhor. Ele ficou irado quando a palavra diz que ele falava: vai lá ver se o seu... É que está aqui, eu não quis ler aqui do 22 porque fica muito longo, mas aqui você vê ele debochando dos profetas. E os profetas se cortavam e chamavam por Baal até meio-dia, nada de resposta. Aí Elias foi, mostrou para o povo de Israel que não se abandona ao Deus verdadeiro pelo Deus falso. Haja o que houver, fica com o Senhor Jesus, que Ele é o que dá vitória em todas as situações, em nome de Jesus. Amém, igreja de Cristo? Seja forte e corajoso, fé viva no seu coração, não duvida, Deus está conosco, Ele é fiel e Ele já fez o que tinha que fazer por todos nós. Enviou Jesus e Jesus está conosco. Ele nunca perde uma batalha. O que nós precisamos é restaurar a nossa vida, colocar a nossa vida no altar de Deus e reconhecer sinceramente e falar de coração aberto que nós somos filhos de Deus, chamados para reinar. Não foi para ficar patinando no lugar, para reinar, chamado para marchar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aqui vem o versículo 40. Elias lhe disse: lançai mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Matou todos os falsos profetas. O falso profeta, ele pode achar que ele está enganando, ele está levando vantagem, porque muitos falsos profetas estão aí, irmãos. Nós estamos, e está cheio de falsos profetas. Eles estão, aparentemente, eles estão levando vantagem. A igreja está transbordando de gente, dinheiro está sendo carregado de carro forte, está transbordando. Só que o fim deles é isso aqui, ó, a morte. Só que não é a morte física não, queridos. É a pior. É a morte espiritual. Se corromperam a tal ponto, veja, que eles são influência maligna para influenciar outras pessoas, abandonar o Deus verdadeiro e seguir ao engano, seguir as promessas falsas. Era isso que estava acontecendo com os filhos de Israel. E aí o profeta chega e bota a casa em ordem, corta a cabeça da cobra e alinha a vida deles com Deus. Coisa mais linda, irmãos. E é isso que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite. Ande com Deus. Não creia em qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos profetas, o João já falava isso. Muitos profetas têm se levantado no mundo. E olha aí, está aí. Então vigia, meus amados, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Só para nós encerrar, Joel capítulo 2. Vai lá na frente, Joel capítulo 2. E nós vamos orar daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Joel capítulo 2. O versículo é de número 13. Glória a Deus. Aqui o povo, naquela época, quando eles estavam passando por grandes aflições, o que é que eles faziam? Eles rasgavam as suas vestes, como uma forma de se humilhar,
diante de Deus. E Deus diz o seguinte, ó, no versículo 13: rasgai-vos vossos corações e não as vossas vestes, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então aqui Deus estava ensinando, ao invés de vocês ficarem aí se rasgando, até jogando cinza na cabeça, se emburraiando no chão, abre o coração. Abre o coração que eu perdoo os seus pecados, porque eu sou bom, eu sou misericordioso. Veja que Deus é tão bom, que quando o seu povo intercede, mesmo que ele tenha algo para fazer, quando nós intercedemos de coração, Deus, Ele nos ouve e Ele retira a sua mão. Esse é o nosso Pai, e Ele é bom. Ele não quer fazer o mal para ninguém. As pessoas que provocam a Ele pela sua rebeldia, pela sua desobediência, aí vem o preço. Vamos obedecer, vamos vigiar. E orar, ler a Bíblia, e rasgar o coração diante de Deus, nos humilhar diante do Senhor, se arrepender todos os dias pelos erros que cometemos. Todos os dias nós erramos, precisamos nos consertar com Deus todos os dias, para que o nosso altar não se quebre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus.